comentário muito geral. No momento de tanta diluição, de tanta desesperança, né, de tanto pessimismo, disse que aqueles que estiveram aqui desde o início, nós vivemos uma manhã extraordinária hoje aqui. Esse é o meu sentimento, né? De reflexão, de diálogo franco, da possibilidade de pensar o país, claro que com divergências, graças a Deus, ou ao diabo, sabe-se lá de quem. Então, eu queria agradecer realmente dessa situação extraordinária. Nós não temos muito tempo, vamos ser claros. Nós estamos aqui há 1 hora e certamente dentro em breve os estômagos falarão mais alto que o cérebro e que o coração. E então, acho que a gente pode pelo menos fazer, contemplar um mínimo de diálogo, uma rodada de perguntas e rápidos comentários. Quem quiser falar, se referir também à mesa anterior, também pode. A gente, conforme for o caso, convoca o interpelado a responder. Meu nome é Dulce, as pessoas talvez não me conheçam. Eu trabalhei 40 anos aqui no BNDES e agora estou lá na Rede CIS, na UFRJ, no IE, né? Mas eu tenho uma visão com relação ao que foi dito aqui por vocês, o seguinte, todos nós estamos extremamente preocupados. É lógico que eu vejo que o que o Hernani fala tem absolutamente razão, a gente tem que se preocupar, mas eu acho que a coisa mais importante a ser feita, isso eu aprendi com os antigos aqui no banco, é o que o Koblitz falou. Koblitz, né? Eu falei errado. Koblitz falou que a questão de tem que ter um plano de como agir. Enquanto a gente não tiver, não nos unirmos e fizermos um plano de como agir, achando que não, o problema é financeiro, não, o problema de qual é o papel do BNDES, né? Não dá, porque a gente não defende o BNDES falando do BNDES. A gente defende o BNDES apresentando à sociedade um plano. Toda vez que se mudou o governo aqui, me lembro na área de planejamento que eu trabalhei, o BNDES trabalhava num plano de desenvolvimento para o país. E uma proposta que entregava aos candidatos. Isso tem que ser feito, porque se a gente não tiver uma proposta de como sair desse imbróglio que esse governo Temer colocou o país, a gente está ferrado. Não só nós, mas todos os brasileiros estão ferrados, né? Então, eu aproveito a oportunidade aqui para lhe dizer que não é que não tenha planejamento. O planejamento a ser feito é um planejamento de como sair deste imbróglio. E isso precisa ser pensado e proposto. Eu sei que é uma das coisas mais difíceis possíveis de serem feitas no momento, mas é a única. Por isso eu achei muito importante você colocar o que foi dito no passado, etc., que mostra a importância de se ter plano de agir. E acho que esse plano tem que ser negociado junto aos políticos, que como a gente fazia no passado. Porque o BNDES sempre teve, e aí eu discordo de você, sempre teve ameaçado e sempre teve uma atuação política, né? É só isso, já acabei. Tá. Então, era só isso que eu tinha que falar. Obrigado, Dulce. Bom, já boa tarde a todos, né? Meu nome é Rodrigo, eu trabalho há 10 anos no BNDES, trabalho atualmente na área de planejamento e a minha fala tem um complemento rápido em relação ao que a Dulce falou, que é o esforço da equipe da base técnica do banco, que tem uma tradição de estudos setoriais, 2 publicações recentes que eu convido todos a conhecerem no site do banco. A primeira são Perspectivas 2030 para mais de 15 setores, Tendências e Incertezas também, lembrando, como o Kupfer falou, que planejamento é muito mais complexo no ambiente de incerteza como a gente vive. Tem uma segunda publicação que, ao invés de chamar de planejamento, chamou de Visão 2035, mas cenários, com propostas para destravar, potencializar ou até transformar
o desenvolvimento produtivo no país. Então, o uso de cenários tem sido uma ferramenta para, ao invés de dizer a proposta é A, não, na verdade tem cenários e propostas setoriais. Essa agenda não foi não somente setorial, mas com um trabalho das regionais do BNDES, de cada uma para uma agenda para cada uma das macro-regiões do Brasil. E para concluir rapidamente, lembrando que esses desafios não são só do BNDES, mas das outras instituições de fomento ao desenvolvimento do país, que são membros da ABDE, Associação Brasileira de Desenvolvimento, foi desenvolvido um trabalho de desafios de desenvolvimento com essas instituições para uma visão mais abrangente de visões de futuro, justamente promotores de desenvolvimento e diretrizes, não um plano de ação micro, mas diretrizes de prioridade de atuação dessas instituições de fomento, e esse trabalho deve estar sendo publicado em algumas poucas semanas. Obrigado, Rodrigo. Eu vou trazer então aqui a mesa. Eu vou lhe dar a liberdade de fazer Não. Sobre as perguntas, ou sobre os comentários que vieram à mesa, vocês querem se manifestar? Por isso que eu estou dizendo, perguntas e comentários. Mas se eu tiver alguma fala final, eu... fala final. Aqui eu estou... fala final. Eu recolhi o que a mesa... O flor trouxe, os americanos gostam de chamar. Então agora aqui eu devolvo a mesa para fazer suas considerações finais. Vamos fazer uma consideração cada um? Isso. A gente fecha? Até duas considerações estão autorizadas. Eu vou falar rápido. Eu acho que eu vou... O Davi não gostou de eu falar que precisa de uma coisa mercadológica para recuperar... Midiático, Eu acho que ele me entendeu mal. Eu, na verdade, vou até propor você para liderar esse processo. e, no fundo, a gente tem que vender uma certa esperança para o futuro. Acho que a gente faz parte dessa coisa no inconsciente brasileiro um pouco. Acho que o BNDES até... Eu vi isso acontecer. Quando eu estava na crise de 2008, o cara estrangeiro batia lá, o diretor estrangeiro estava ali, economista-chefe nessa época. E o cara dizia o seguinte: estou voltando de São Paulo, está uma crise miserável no mundo, e os caras estão dizendo que vão continuar a investir, o dinheiro lá fora secou. Eles estão dizendo que vão pegar o dinheiro aqui. Tem dinheiro? Eu, obviamente, dizia, claro que tem dinheiro. Mas é o seguinte, o inconsciente é esse. Eu acho que ainda tem uma coisa no DNA brasileiro de que Estado é importante, que o BNDES tem uma coisa a despeito da coisa midiática. Então, essa é uma das coisas também que me leva a uma certa... um pouquinho mais de otimismo em relação a isso. Então, deixa eu tentar só fazer umas observações com relação a você. Eu não acho que ele esteja muito distante, não. Mas eu acho assim. Eu acho que você vai concordar comigo. Primeiro, dinheiro é fundamental. Se eu não tiver o que vender, mas é uma cidade capitalista, grande é o nome do jogo. Certo? Todo mundo aqui é maior de idade, 18 anos, vacinado. Provavelmente já teve a sua primeira relação sexual externa. Então, dá para a gente falar das coisas. O nome do jogo é grande. O resto, se você está nesse mercado e não tiver grana, não tiver como entrar, cacife, como a gente teve nos últimos 30 anos, forget. A gente vai estar lá de boutique. Não é que eu não tenho nada contra boutique, não. Mas eu estou dizendo, não é mais esse mundo que a gente viveu nos últimos anos, é um outro mundo, certo? O Davi falou muito com relação ao curto prazo, etc., que ele chamou de Estado keynesiano, o Banco Keynesiano. Eu não tenho muito preconceito, não. Eu acho que, se você tiver grana, e você tem que servir a propósitos políticos. Você está numa sociedade, você é um instrumento de política com P maiúsculo. Eu não estou aqui discutindo isso, tá certo? Então, há momentos em que você tem que salvar o balanço das empresas, não vai deixar elas quebrar como 2008. Em nome do quê? Por que ia deixar a Sadia? O que a gente tem de grande empresa? Vai quebrar, quebraram todas as empreiteiras. Muito bem, Deus os leve, tá certo? Mas assim, de que a gente tem que voltar no lugar? Então, qualquer lugar do mundo, se vocês olharem em 2008, o Estado tem que ter instrumento. A gente tinha um instrumento fabuloso em 2008, que os americanos não tinham. Eles tinham o Banco Central. É isso que eles estão propondo, que a gente tem uma coisa de manipulação. Num país assim, emergente, eu acho que até otimismo demais, mas é o seguinte, num país de terceiro mundo, com uma moedazinha, um pouco de experiência que a gente tem, um pouco de instituição que a gente tem, é isso aqui mesmo. Não tem nada para botar no lugar, destruir é fácil, construir demora muito tempo. Então, tentando ir direto ao caixa.
não dá para pensar que a gente consegue criar uma visão de longo, extremamente. Primeiro, grana fundamental. Sem grana não tem mais nada, ok? 2, visão de longo, óbvio que é importante. Não estou dizendo que não seja. Mas achar que a gente consegue viver insulado num mundo paradisíaco, em que a gente está só pensando no futuro idílico, não é dessa realidade que a gente, não é esse o mundo que a gente vive, não é o mundo que nós vivemos. Você tem que estar com o pé no chão sabendo, quer dizer, privatização foi um projeto do governo para a gente, mas a gente tinha desenvolvido tecnologia aqui para fazer isso, tinha outras coisas de longo voltado. Era um pau miserável. Né? Eu, quando fui trabalhar na privatização, todos os meus amigos de esquerda disseram assim, que absurdo você trabalhar com privatização. E eu disse assim, eu vou para lá, porque, porra, eu quero ver. Eu sou funcionário do banco, sou funcionário de carreira. É o que está acontecendo. E foi interessantíssimo. O que eu aprendi foi um negócio fabuloso, entendeu? Isso não tem nada a ver com ser contra ou a favor. As pessoas vão ser contra ou a favor onde for. Então, o longo é importante, mas o keynesiano também, tá certo? Você tem que servir corretamente. Onde é que eu acho que foi o erro? E aí eu vou parar, só que eu quero uma coisa que eu vou falar da coisa toda. Foi a discussão que eu falei com relação que eu tive com o Selma. Por quê? Eu poderia ter feito uma atuação de curto prazo, jogando o título de banco no mercado, captando, e o Tesouro subsidiando. Isso foi falado. Por que não? Por que eu tinha que comprar, enterrar os ETN aqui e era pela dívida pública? Havia, na época, vantagens nisso. Primeira vantagem, o mercado de título estava pronto, podia usar, que era recente também. Né? Segundo, escamoteava o impacto do subsídio que tinha, ficava cuidando das contas financeiras. Então tinha um... Se fizesse... Só criatividade. Não, e é o seguinte, no meio de uma crise, vai, certo? Os caras fizeram criatividade lá fora. Agora, se você tivesse lançado e aproveitado aquilo para botar uma letra do desenvolvimento, jogar papel BNDE, que é tão bom quanto o Tesouro, o BNDE não quebra, Banco Público não quebra no Brasil, porque a legislação não permite. Porra, aí ia ser mais caro. Aí ia ser mais caro. E aí o Tesouro ia ter que subsidiar por fora, não sei o quê. Ia ser um custo fiscal, que é a contabilidade toda que nos amarra, etc. Óbvio. Então, houve uma opção ali. Mas ao fazer isso, do meu ponto de vista, acho que o Chico falou, alguém falou, a gente se amarrou com o diabo. A gente vendeu a alma do diabo, Fausto, Goethe. Então, do meu ponto de vista, o problema não é o fazer, a atuação, é o como fazer. O diabo está nos detalhes e nas consequências do longo prazo. Ao a gente ter feito aquela opção naquele momento, a gente se colocou estrategicamente dentro do sistema financeiro como uma ponta entre o mercado de longo, que é substitutivo do externo, e o Tesouro. Aí o Tesouro diz o seguinte, traz essa grana de volta, muda a estrutura de ativos de passivos de vocês, traz a grana externa que vocês podem trazer, se endividam e não eu, e porra, paga essa dívida. Óbvio, se o meu objetivo era encharcar de dólar e botar, encharcar de dólar e baixar o risco do Brasil, que era esse, não tinha nenhum outro grande objetivo, e tudo se subordinava a isso, perfeito. E por isso tem BNDES, não outro. Tá certo? Então é o seguinte, a política é isso mesmo, depende de como você se posiciona. Tá certo? Não existe, do meu ponto de vista, uma opção entre o keynesiano, o Estado schumpeteriano, o Estado... A gente tem que ser capaz de resolver tudo da melhor maneira, que não quebre de vez somente, que eu acho que é o risco que está acontecendo. Pronto. Então vamos lá. Eu tenho que recolocar numa perspectiva mais abrangente, tá? Porque como a fala é rápida, a gente pontua, mas depois percebe que não é o suficiente. Então, quando eu digo banco keynesiano, estou falando de uma figura abstrata, estilizada, de um banco que fez um movimento de atuar na demanda efetiva. Isso. Não isoladamente, que foi solicitado a fazer isso, ou foi, inclusive, a relação com o Tesouro foi desenhada para viabilizar isso, certo? E o banco foi lá e fez isso, e de fato fez. De fato fez porque eu posso pegar exemplos diversos que o tempo me permite, mas eu posso pensar na questão naval. O banco teve protagonismo no financiamento naval que naufragou. Todo mundo aqui era contra o modelo de naval que estava sendo feito no Brasil, mas foram lá e fizeram. O cara não fizeram, vai lá. Tá, entendeu, Lúcio? Todo mundo aqui dizia que isso está errado. Isso aí tem elementos de clientelismo, tem elementos de barganha política, tem elementos de geração de demanda em unidades da federação. Esse papel do banco, numa crise, é o gerador de demanda efetiva no Brasil.
ok? No momento agudo da crise de 2008, 2009, ok? Como você bem disse, todo mundo fez. Usou o que tinha, raspou, né? Só que isso foi se eternizando. Tá certo? Esse entendimento de por que isso se eternizou, inclusive contrariando a visão técnica do banco, Sem dúvida. tá? Se é que vocês me permitem falar isso, essa intimidade aqui com vocês. Você sempre teve intimidade com Entendeu? Então é o angulo caroço aí. Essa crítica precisa ser construída para que se entenda exatamente isto e que, de modo geral, ou pelo menos como lição para o futuro, se impeça que isso volte a acontecer. Correto. Está entendendo? Claro, claro, estou de Então acordo. esse interregno keynesiano do BNDES, digamos assim, que não vem só de 2008, ele já veio um pouquinho de antes, que, no meu modo de ver, não é problemático como uma ação macroeconômica, mas é porque eu sou um purista, eu sempre falo isso, eu sou um purista da política industrial. Eu não consigo entender o conceito de política industrial compensatória. Você faz uma política industrial para compensar as mazelas da tua política macroeconômica. Então você está entregando a tua política industrial, a potência que ela tem para construir coisas a longo prazo, você está entregando ela para, de algum modo, mitigar efeitos deletérios de uma política, de um regime macroeconômico de porcaria que existe no Brasil há 20 e tantos anos, que é a razão pela qual a economia especializa regressivamente, independentemente dos ciclos de governo. É um regime macroeconômico que garante isso aí. A relação juro, câmbio, acesso a capital, etc. Tá? Então, não é discordância em relação a isso. O que eu vejo é que há conflito e, em alguns momentos, há contradição. É contraditório, é autocontraditório. Conjugar a ação tradicional do banco com essa ação keynesiana. Porque a keynesiana destrói a capacidade estruturante da outra. Não necessariamente. Ou não, se ela for bem feita e tal, mas ela provavelmente não vai ser. Aí, eu entendo assim, eu vou usar o tempinho aqui que o Wagner gentilmente está me cedendo, porque eu mencionei essa estilização do banco schumpeteriano. Seria um banco neo-schumpeteriano, né, Dulce? Não seria um banco schumpeteriano qualquer, porque o Schumpeter é um autor vasto, como outros, e ele pode ser caçado em vários planos. Mas como não foi aí, foi aqui do meu lado, né, eu me senti um pouquinho provocado, estimulado pelo Wagner, né? Que diabo é isso, né, do banco schumpeteriano? Que eu até disse, assim, o BNDES já ensaia isso, já é uma parte, inclusive, da retórica, até interna do banco, da criação de várias iniciativas de modus operandi do banco, etc. Mas eu falei, Wagner, eu vou botar aqui algumas coisas que podem me ocorrer, não como sugestão, mas como razões pelas quais eu penso isso aqui. E então, eu entendo assim, o que é esse banco schumpeteriano do século XXI, desenvolvimento do século XXI. Eu tenho algumas coisas escritas sobre isso depois. Primeiro, outras infraestruturas. A ênfase no intangível, a infraestrutura associada ao intangível. O BNDES tem que agir aí, não tem que abandonar a infraestrutura convencional. A gente viu aí o show de elétrica que o BNDES deu. Só que no meio da confusão pós-2008 e tal, e Dilma, há uma coisa que quem está aqui operou, eu vi, que o ciclo da energia elétrica acabou e o banco ficou meio sem saber o que fazer. Os ciclos setoriais existem. E Depois que sempre a existiram. construção elétrica acabou, ficou uma perplexidade aqui dentro. O que a gente faz agora? Tá? E o desembolso de infraestrutura começou a cair. Né? Aí não, veio lá o transporte, o PIO. Alguém é capaz de planejar uma porcaria de malha rodoviária brasileira para daqui a 15 anos, se a gente não sabe nem que automóvel vai existir daqui a 15 anos? É isso que eu digo que é o planejamento que não existe mais. Qual é o automóvel? Vai ter automóvel ou não vai ter? Vocês resolveram essa parada lá no IPUB? O IPUB tem que responder isso aí, pô. Como é que você põe o BNDES para financiar a rodovia, então? Acho que essa é uma boa pergunta, o BRT. Mas é o que eu estou falando, vamos para a visão cepalina, era forças produtivas, acumular capital, estrutura, etc. Agora são os intangíveis, isso já é há muito tempo, a BNDES já tenta, mas tem que ir decididamente nessa direção. Então essa é a primeira.
tá? Outras infraestruturas. Banda larga, mobilidade urbana, essas coisas todas, flexibilidades diversas. A segunda, trocar o conceito de catching up pelo de path creating, porque o catching up a gente não sabe muito bem qual é também. Tá? Terceira, atuar mais numa visão de encadeamentos, clusters territoriais. Ao fazer um projeto, esse projeto abre oportunidades naquele local, não no setor ou no setor fornecedor. Pensar mais dessa forma, chupeteriana, digamos assim, na visão. Local. Isso aí, estamos de acordo. E finalmente... Mas não pode ser só isso, porque o Brasil é muito complexo. E finalmente, menos ênfase no custo do capital e mais no acesso ao capital. Hoje é mais importante meios de acesso ao capital. E talvez um BNDES que favoreça o acesso ao capital seja mais relevante hoje do que um BNDES que diminua o custo do capital. Então tem que ser um subsídio diferente. Não é o subsídio em custo, mas tem que ser um subsídio em risco. Então o BNDES tem que tomar mais risco. O BNDES peteirano tem que tomar risco. A essência do pensamento peteirano, de algum modo, está ligado a uma visão do risco da inovação. Então, Arthur, já passamos por isso e termino, né? Tem que trocar a ideia de garantia contrapartida, que é cepalina, digamos, por uma ideia de habilitação e compartilhamento de risco, que é completamente diferente. Então, eu não vou dar o financiamento em função da contrapartida que eu espero. Eu tenho que habilitar o cliente financiado. Tá? Essa habilitação é que está implícito nos elementos de habilitação a contrapartida. Mas ela é de risco, então tem que compartilhar esse risco. Não pode pedir garantia. Eu falar assim, ó, vou financiar isso aqui, mas eu quero as garantias, você só vai financiar o convencional. Então, é um pouco esse da... Só uma parte muito Dulce, importante. por favor. Esse levantamento de garantias do BNDES, eu fiz uma tese com relação a isso, e vi que as garantias que o BNDES pega não tem problema. Ele não serve para nada. O BNDES perde todas as ações que entram com a garantia do BNDES falha. Portanto, o compartilhamento de risco que você está falando é o que eu adequado. Eu tinha que falar isso, me desculpa. Muito obrigado. Bom, Agradeço. E aí, botei o banco Bom, eu acho que o fundamental, se vai ser via custo ou risco, eu concordo, acho que o BNDES é extremamente tímido nessa coisa. Tanto é que o mesmo livro verde, quando compara com outros bancos, o nosso tem o menor índice de inadimplência, o banco é muito avesso a risco, e eu acho que o subsídio tem que haver. Eu não sei se muda a lógica, eu acho que a lógica é a mesma da existência da contrapartida. Eu acho que você pode dar mais se você assumir mais risco, mas acho que é a mesma lógica. Agora, eu acho que é importante resgatar o núcleo da existência do banco. O banco pode fazer várias coisas, e foi usado para fazer várias coisas na história dele. Para privatizar, para apoiar a pequena e média empresa, para fazer o papel anticíclico, mas ele tem um cerne, ele tem uma base, e essa base, se não for compreendida, ela não é defendida. Assim, a gente vê o contraste com o Banco Central. Eu estava conversando com esses chefes de campanha de possíveis novos governos, o cara fala, o Banco Central a gente tem que fazer reformulação lá, mas os caras estão blindados. Assim, tem toda a coisa do interesse, tem toda a economia política, mas tem também a questão do preparo, formação e argumentação. A gente aqui, tipo assim, esse último presidente, o cara vem e fala qualquer coisa. Você fala qualquer coisa. Você não tem um núcleo. Olha só, a Maria Silvia governou o BNDES com basicamente a burocracia que estava no Santo Coutinho. O banco não tem hoje um núcleo de claro entendimento desse projeto do banco. Isso não blinda ele fica muito mais frágil a essas intervenções. Eu acho que a gente tem que definir isso de forma muito clara, sem vacilar. Né? E eu queria dizer o seguinte, para concluir, uma coisa que você diz sobre a questão da atuação do banco fiscal é algumas coisas que precisam ser ditas. Primeiro, a gente segue a questão da fracassomania, né? Você faz uma coisa, dá errada, você quer destruir, é um outro conceito do risco, você quer destruir completamente o que foi feito. A gente podia ter uma grande lição sobre quando o BNDES pode e não pode ser usado como instrumento contracíclico. Por que aconteceu em 2009? Deixa eu sugerir a minha teoria.
Em 2009, o grande problema era crédito, faltava crédito. Então o banco ali tinha um papel enorme. Quando o problema passou a ser demanda, falta de demanda, o banco tem muito menos poder. Se o cara pega dinheiro, não quer montar nenhuma, não quer investir, não quer fazer nada, ele pega a diferença e põe no bolso. Isenções fiscais e crédito subsidiado numa conjuntura que falta demanda é muito mais limitado. E finalmente é o seguinte, por que o governo recorreu ao BNDES para fazer isso? Porque essa história dos liberais falam, é o intervencionismo do PT. O PT usou o BNDES para fazer uma travessura fiscal, porque, do ponto de vista mais convencional de expansão fiscal, que era ter déficit fiscal, numa situação de crise, de falta de demanda, o governo estava totalmente amarrado com compromisso com o tripé de ter superávit. O governo usa o BNDES porque, do ponto de vista da política macroeconômica dele, ele estava totalmente travado com a herança que o Arminio Fraga deixou. Então, assim, não se entende que a ação do governo é uma ação convicta de intervencionismo, porque ele estava preso. Então o BNDES virou, com a crise, uma possível escapatória para fazer uma travessura heterodoxa, entendeu? Uma travessura, mas dentro de um conjunto todo ortodoxo, formado seguindo a tradição estada pelo Arminio Fraga. Obrigado, Arthur. Eu vou fazer só um comentário final, dizendo o seguinte, talvez até desalinhado aqui um pouco. O BNDES, acho que é uma convicção consensual, é herdeiro da tradição intelectual e política do nacional desenvolvimentismo, que estava ancorada na generosa e inabalável crença de que o capitalismo periférico dos países subdesenvolvidos ou dependentes, dependendo da tecnologia, seria capaz, graças a uma decisiva e permanente presença do Estado, de superar os obstáculos estruturais ao desenvolvimento e, em consequência, realizar o tão desejado catch-up, isto é, alcançar patamares de produtividade, competitividade e integração social e territorial próximos aos dos países centrais. Essa era a grande aposta do final da guerra, do início dos anos 50. Esse desenvolvimento teria como atributo engendrar processos virtuosos que conduziriam à afirmação da autonomia nacional, à modernização econômica e social e à superação das graves desigualdades sociais e regionais. O BNDES nasceu e viveu, à exceção do interregno neoliberal, à luz destas grandes concepções e dessa grande tradição. E ele deveria cumprir um papel de assegurar os fundamentos financeiros, vamos dizer assim, deste grande projeto nacional. Eu acho que, quando a gente agora faz um balanço, acho que a gente tem que fazer um balanço de todo esse projeto. De todo esse projeto. Quando a gente discute, por exemplo, como o Arthur propôs, a equação do crescimento com a distribuição, acho que está na hora de entender que essas duas variáveis não são independentes. E a forma como se cresce traz em si a forma como se distribui. Não existe uma autonomia entre essas duas variáveis, e é isso que se aprendeu. Por que esses 50 anos, 60 anos de desenvolvimento se mostraram, na verdade, um processo permanente e cada vez mais grave de produção e reprodução de desigualdades. Essa é um balanço inescapável. Eu, como socialista convicto, os desenvolvimentistas me dizem que eu fracassei. Eu digo, mas vocês também. Eu sei que isso não é uma solução, nem um consolo. Mas não tem ninguém aqui para dar licença de que fracasso ao mundo. Fracassamos ambos, os dois grandes projetos que, digamos assim, no pós-guerra, disputaram política, ideológica, cultural e economicamente a hegemonia, digamos assim, pelo menos daquele setor na sociedade brasileira que pensava um projeto nacional e de mudança. Nesse sentido, os desenvolvimentistas sempre foram primos próximos dos socialistas e os socialistas primos próximos mas nós dois temos cada um o nosso fracasso a colocar na balança e é o momento de repensar isto também. Eu acho que, evidentemente, tudo que aqui foi dito enriquece enormemente esse debate, sobretudo num país, e era essa a minha interpelação que eu soprei no ouvido
no Davi, é uma coisa que volta e meia eu provoco o Davi, é como é que vai ser schumpeteriano sem burguesia? Quer dizer, esta é a questão dramática de qualquer projeto que aposte num determinado tipo de desenvolvimento que nos levaria a um projeto, eu vou usar no sentido bem geral da palavra, um projeto de nação. Eu sei que isso é muito vago, mas acho que todo mundo sabe do que a gente está falando aqui. Alguém que exista, que tenha alguma coisa a colocar, não se isolando do mundo, na relação com o resto do mundo, uma relação que recebe e entrega aos outros povos do mundo a nossa contribuição, mas também recebe, não é uma visão chauvinista. Então, essa questão nos desafia a todos, então eu acho que já que estamos... O balanço de uma reflexão sobre essa trajetória, tanto a mais recente quanto a mais histórica do BNDES, é também uma oportunidade de fazer um balanço da experiência do desenvolvimento econômico e social, produtor de desigualdades. E essa é a realidade com a qual nós defrontamos. Ou seja, os desafios são extraordinários, mas eu queria só terminar agradecendo aos colegas que estão aqui na mesa, aos colegas que participaram da elaboração dessa pesquisa e desse projeto, e dizer que acho que esse é o caminho, pelo menos que a nós não podemos resolver todos esses problemas, mas a nós, enquanto intelectuais, agentes de um setor público que pretende sobreviver, pesquisadores universitários e intelectuais, é continuar esse debate, manter essa reflexão viva, porque certamente ela terá um papel importante na construção de uma alternativa. Muito obrigado. Excelente, né? Construiu a burguesia.